Gostaria de que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Beleza? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Até aí. Pessoal, estava meditando, estava sendo incomodado por Deus a respeito de algo assim que tem angustiado meu coração. A respeito de algo que eu tenho às vezes percebido, às vezes vivenciado, e isso tem gerado uma angústia dentro de mim, e eu não poderia falar outra coisa se não fosse isso que Deus tem falado comigo. É a respeito dessa questão da gente ser igreja, a respeito da questão de como a gente vê a igreja. E aí uma questão toma meu coração e faz eu meditar, e faz eu ficar pensando a respeito disso, que seria: a igreja, ela é um hospital ou ela é um clube social? Qual o entendimento, como nós temos vivido essa realidade de vida comunitária, que nós temos praticado de fato, e não apenas na teoria? Porque a gente sabe hoje que a gente sempre bate na tecla de que a igreja, ela não é esse prédio, não é esse templo, não é esses instrumentos. A igreja somos nós, né? A igreja de Cristo, ela é composta de cada um de vocês, ela é composta por mim, e cada um tem uma parte nesse corpo. Então eu creio que isso todos nós sabemos, todos nós estamos resolvidos, que a igreja, ela não é um prédio, não é uma estrutura física. Então a gente precisa resgatar o conceito, a gente precisa resgatar aquilo que é a essência dessa palavra e a essência do que é isso que nós estamos vivendo como igreja. Então, quando a gente olha lá e vê a tradução literal, ela vem do grego, a palavra igreja, de eclésia, que significa assembleia. Então, ela é uma assembleia, ela é uma junção de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo fim. E para a realidade cristã, eu vou além, isso eu falo de mim, que ela é um grupo de pessoas que entenderam o sacrifício de Cristo e que agora se dispõem a viver segundo um modelo bíblico de fé, com padrões éticos e morais, tendo como líder e cabeça Jesus Cristo. Então isso é ser igreja. Isso é igreja. A reunião, a junção daquelas pessoas que entenderam o sacrifício de Cristo e que agora vão viver a partir do entendimento desse sacrifício, que agora não tem outra vida para ser vivida, não tem outra opção, não tem outro modelo, não tem outra coisa para que elas possam viver, se não for viver igreja, se não for viver segundo essa palavra de Deus. Então, quando a gente vai juntando cada cabeça, cada membro desse corpo, nós temos essa igreja de Cristo, nós temos essa comunidade, que é feita dessas pessoas que agora não vivem mais segundo o padrão desse mundo. Não vivem mais segundo aquilo que passa na televisão. Não vivem mais segundo aquilo que passa na estatística. Não vivem mais segundo o seu próprio interesse. Mas elas morreram para si e agora vivem segundo a palavra de Deus. Então isso é essa igreja. E lá em 1 Pedro 2, eu queria que você abrisse também. 1 Pedro, capítulo 2... versículo 9. E lá no final. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia. Isso é a igreja. Essa é a definição de quem nós somos, juntos, e não peças individuais perdidas por aí. Ser igreja é ser família, é ser esse povo de Deus, é o povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, é o povo em que Deus se manifesta através de nós. Somos as pedras vivas e estamos sendo usados por Deus para a glória dele, para que o conhecimento de Deus seja alcançado para aqueles que não conhecem. Então agora nós partimos de uma posição daqueles que não conheciam a palavra, daqueles que viviam nas trevas, daqueles que estavam com seus olhos tampados pelo pecado, pelo diabo, e agora nós partimos para a luz. Nós somos filhos da luz, nós saímos das trevas e Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos transporta para o reino do seu amor. Então, ter esse entendimento faz toda a diferença. Entendermos que nós fomos escolhidos por Deus para anunciar os atos poderosos de Deus, isso muda todas as coisas. Quando a gente entende que nós fomos chamados com um propósito, com uma missão. E isso nós vamos cumprir quando nós estivermos juntos. Quando todos que se dizem cristãos, todos aqueles que se reúnem, eles entenderem que eles não vivem mais para si mesmos, mas agora vivem uns para os outros. Ser igreja é cuidar uns dos outros. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa entender que a igreja é o lugar da cura. A igreja é o lugar da libertação, da transformação. Esse ambiente relacional, ele tem e ele deve proporcionar um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente de transformação do nosso entendimento e do nosso ser. Porque esse é o propósito. Não adianta nada a gente se reunir, a gente se encontrar, se não houver esses atributos, se não tiver essas características. Então, na vida da igreja vai haver o confronto. Viver como igreja é pedir para ser confrontado naquilo que são as nossas dificuldades, naquilo que são as nossas carências, as nossas mazelas, os nossos pecados. Então, quando a gente se dispõe a andar junto, nós precisamos nos dispor a ser confrontados. Porque nós viemos de uma realidade de trevas e agora fomos transportados para uma realidade de luz. E agora existe um caminho, existe um processo em que Deus vai nos curar, Deus vai nos libertar e Deus vai nos transformar. E é nesse ambiente que nós iremos encontrar isso. Não vai ser lá fora. Não vai ser no nosso grupo de faculdade, não vai ser no nosso trabalho, mas vai ser aqui. Vai ser nesse ambiente onde todos entendem o chamado de Deus para suas vidas. Então, meu irmão, ser confrontado vai fazer parte disso. E quando a gente entende que nós estamos aqui para servir uns aos outros, o confronto ele não vai ser algo apenas para apontar o dedo para o seu pecado, mas vai ser algo para te ajudar, vai ser algo para te auxiliar, vai ser algo para que você possa ser de fato curado. E não ficar colocando apenas um band-aid em cima para tampar algo, para tampar uma ferida que não foi tratada. Na igreja é o lugar da amizade. Na igreja é o lugar de compreender a vontade de Deus. É aquilo que eu falei, se a gente quer entender quais são os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida, o ambiente é esse. É esse um ambiente saudável, onde a gente vai aprender, onde a gente vai ser ensinado, onde a gente vai ser lembrado das promessas de Deus para a nossa vida. Esse é um ambiente para a gente lembrar quem nós somos. Esse é um ambiente para a gente entender a nossa origem. Esse é um ambiente para a gente entender o nosso fim. Então, tudo isso nós precisamos entender quando a gente se dispõe a andar junto. Não se dispor a vir no culto. Não se dispor a vir nas reuniões apenas. Apesar de que isso faz parte. Mas é a gente ter toda essa consciência de que viver igreja e de que fazer parte da igreja
ela requer tudo isso de nós. Ela requer o nosso coração disposto a ser aberto por Deus, para que Ele possa tratar as feridas mais profundas. Mas aí, olhando tudo isso, eu começo a perceber que às vezes nós não temos vivido isso. Em muitos momentos da nossa vida, em muitas fases da nossa vida, às vezes, por enfrentar problemas, por enfrentar muitas vezes momentos bons, por passarmos por momentos difíceis e variando. Muitas vezes eu acho que esse conceito, essa identidade, esse pensamento, essa compreensão profunda do que é essa igreja, a gente tem se perdido. E aí a gente confunde muito isso com, às vezes, viver uma religiosidade. Vivermos um clube social em que a gente não é confrontado, onde não há cura, onde não há transformação, onde não há libertação, onde nós estamos aqui apenas para cumprir uma agenda, apenas às vezes para cumprir um compromisso e para liberar nossa mente religiosa de que nós cumprimos um horário com Deus. E aí a gente precisa analisar o nosso coração, nós precisamos voltar para a palavra e sondar o nosso entendimento e a nossa vida e ver o que nós temos vivido, ou o que nós temos buscado para nós mesmos. Se nós temos buscado viver essa igreja de Cristo, ou se nós estamos buscando apenas entretenimento, ou se nós estamos buscando apenas um grupo de pessoas que são legais, que são massa, que tem coisas em comuns, vivendo apenas um clubinho, onde o ego é massageado, onde o meu eu ele é exaltado, e aonde o meu pecado ele não faz diferença, aonde eu vivo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e aí isso passa a ser uma religião. E aí às vezes nós estamos vivendo uma religião aqui. Muitas vezes na nossa vida a gente tem vivido uma religiosidade que às vezes nós nem percebemos. E aí algumas questões elas devem ser levantadas para que a gente possa analisar o nosso coração e a nossa vida, para que a gente possa ver aonde a gente está, aonde nós estamos caminhando. Então a primeira delas que eu falei já é a respeito do confronto. E a primeira coisa, meu irmão, se você quer saber onde está seu coração, se você quer saber se você está no lugar certo, onde Deus quer estar, é quando alguém te confronta no seu pecado e você se ofende. É onde um irmão, um pastor, alguém, ele vai conversar com você de maneira amorosa, de maneira em querer te ajudar, e você leva isso para o lado pessoal. E você leva isso como ofensa. E aí você começa a ir para um viés onde o seu coração já se fecha, onde o seu coração, o meu coração, ele já se arma com um monte de armas para metralhar. E para falar, você não sabe o que eu passo em casa, você não sabe o chefe que eu tenho, você não sabe as dificuldades que eu enfrento, você não sabe o filho que eu tenho. E aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa para nos proteger, para nos blindar e para mascarar uma falsa santidade e para mascarar uma vida que nós não estamos vivendo. Então, quando alguém te confrontar, quando alguém vier conversar com você a respeito de algo, meu irmão, o primeiro termômetro aí de saber se você entendeu o que é essa igreja é se você não se ofender. Não se ofenda quando o irmão ele se dispor a te ajudar, mas esteja disposto a estar com o seu coração aberto para receber a cura de Deus. No hospital, quando você vai para lá, você não está bom, você não está legal. Ou você sofreu um acidente, ou você está doente. E lá eles vão fazer coisas muito ruins. Eles vão te dar remédio, vão tirar seu sangue, vão medir sua pressão, vão fazer cirurgia, vão fazer um monte de coisa que ninguém quer, ninguém gosta. E na igreja é dessa forma. Na igreja é desse mesmo modo que a gente tem que ter esse olhar. Quando Deus vier nos curar, vai doer. Vai ser difícil a gente ouvir uma verdade. O nosso ouvido vai doer, o nosso coração vai às vezes se encher de raiva.
Mas se nós entendemos que esse lugar aqui, ele não é um museu para santos, mas sim um hospital para pecadores, então nós vamos começar a ser curados de muitas mazelas da nossa vida. E aí muitas dificuldades que às vezes você está sofrendo sozinho e calado, quando você se dispor, quando você entender que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, não para ficar apontando o dedo do seu pecado, você vai começar a carregar cargas mais leves. Porque Jesus fala que o fardo dele é leve, é suave. E ele chama, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E às vezes nós estamos cheios de cargas que nós mesmos levamos. E não estamos dispostos a jogá-las fora. Então, segunda coisa, quando a palavra ela é substituída por palestras motivacionais. Então, quando a igreja ela perde a sua essência e perde às vezes o rol de membros, é muito tendencioso, às vezes dos líderes, partir para um outro viés, que é esse lado, de não mais pregarmos a palavra de Deus, mas partirmos para o lado motivacional, porque é isso que as pessoas querem ouvir, é isso que as pessoas estão procurando, palavras que vão agradar, palavras que vão trazer um ânimo, palavras que vão desafiá-las, palavras que vão engrandecê-las, palavras que vão falar para elas que você consegue, você pode, você é capaz, e deixando toda a parte de Deus de lado. Então, quando a igreja ela substitui a essência do evangelho por palavras motivacionais, ela tem perdido a sua essência, ela tem perdido aquilo que é o foco. Quando o foco é apenas encontrar os amigos para sair depois. Então, por que a gente tem vindo? Por que nós temos se ajuntado? Por que nós temos marcado rolês? Por que a gente tem feito pequeno grupo? Por que a gente tem feito cultos? Qual tem sido a motivação do nosso coração? Será que é vir para ouvir uma palavra de Deus, uma direção de Deus? Ou será que, vamos acabar com isso logo e vamos sair para comer? Qual tem sido a nossa motivação? Quarto, quando não há frutos de transformação, isso revela que nós estamos vivendo um clube. Quando na nossa vida não existem os frutos do Espírito Santo, quando não existem os frutos que Deus espera que nós possamos dar, isso revela que nós estamos vivendo uma religiosidade. Isso revela que nós não fomos transformados e não estamos sendo transformados por essa palavra. Então, quer saber se a árvore é boa? Olha para os frutos dela. Vê o que as pessoas falam a respeito dela. O que as pessoas falam a seu respeito, meu irmão. Isso também é um termômetro para saber aonde está o seu coração e para onde você está indo. O que seu chefe fala de você? O que sua mãe fala de você? O que seus amigos que não são cristãos falam de você? Então, se as pessoas não veem os frutos dessa transformação que o Espírito Santo vai causar em nós, nós não estamos vivendo igreja de fato. Nós estamos vivendo apenas um clube social. Quando escondemos nossos problemas e lutas e nos vestimos de máscaras. Quando a gente tem a tendência de esconder os nossos problemas. Isso é um grande perigo. Quando a gente usa da desculpa de, eu sou reservado mesmo, eu não quero envolver vocês nisso, deixa que eu resolvo. Deixa que a treta lá em casa com a minha esposa eu resolvo. Ninguém vai saber. E aí você vai levando dessa forma. E aí as coisas não vão resolvendo. Você continua sendo mentiroso. Você continua sendo um prostituto. Você continua vivendo da mesma forma que vivia antes e aparentando uma aparência de santidade. Aparentando um casamento estável, aparentando uma vida cristã falsa. E aí enchendo-se de máscaras, enchendo de coisas para tampar e para mascarar essa realidade que às vezes você está vivendo. E aí às vezes, se você não se abrir, se você não rasgar o seu coração, isso vai virar uma bola de neve. E aí o que era apenas uma discussão, depois vai virar uma agressão dentro da sua casa. O que era apenas um desânimo, uma apatia, vai se transformar numa depressão, vai se transformar numa doença. E aí depois para tratar, meu irmão, vai ser bem mais difícil.
Então não mascare. Não permita que o diabo, ele cubra o seu coração e os seus olhos, de maneira que você não veja o problema que você está vivendo e que você não busca ajuda. Porque sozinho nós não vamos conseguir. E viver igreja, o entendimento de igreja é entender que quando eu não estiver bem, eu sei do irmão que vai ser bênção na minha vida, e eu posso ligar para ele a qualquer hora que ele vai vir na minha casa, ou que ele vai ligar para mim, ou que ele vai orar comigo. E aí juntos nós vamos chorar, nós vamos ler a palavra, nós vamos encontrar às vezes a solução desse problema, ou nós vamos olhar para Deus, nós vamos olhar para Cristo, olhar para a cruz e chorar juntos. Mas se não há esse entendimento, nós estamos vivendo uma mentira, galera. Nós estamos vivendo uma religião que mascara quem realmente nós somos. E aí quando a gente sai da porta aqui para fora, não há nenhuma transformação. Sexto, quando nós relativizamos o pecado. Esse é um grande problema na nossa vida também, quando a gente passa a relativizar as coisas que Deus falou para que a gente abandonasse. Quando a gente começa a achar desculpas para o meu eu, para tentar justificar um erro, para justificar algo que eu cometi de errado e que no fundo eu sabia que não estava certo. Então, meu irmão, vamos começar a olhar para o nosso coração e ver se nós temos sido radicais com o pecado. Se nós temos sido daqueles que fogem da aparência do mal. Porque muitas vezes a gente está conversando demais, a gente está se arriscando demais e achando que nós somos fortes demais. E que às vezes aquilo não vai me derrubar, aquilo não vai me pegar. E meu irmão, a palavra fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então vigie o seu coração, não negocie os princípios da palavra de Deus na sua vida. Não relativize as coisas que Deus condena, as coisas que Deus reprova, as coisas que entristecem o coração de Deus. Não negocie essas coisas. E último, quando achamos que somos melhores e não precisamos mais uns dos outros. Esse é um dos grandes problemas também que aflige a nossa vida. Quando a gente acha que nós somos bons demais, quando a gente acha que nós somos melhores que o meu irmão, quando a gente acha que a gente não precisa mais dessa comunhão, quando a gente acha que eu sou bom demais, eu não peco, eu não erro, eu sou certinho, minha vida é beleza, não tem nada de errado. Meu irmão, esse é um perigo. Quando a gente começa a achar que nós somos capazes de viver esse evangelho por nós mesmos. O desânimo vem, a angústia vem, a tristeza bate, o cansaço físico, espiritual e mental, de tempos em tempos ele vai vir, porque não adianta, nessa vida a gente vai sofrer aflições. E se a gente não estiver com o coração humilde, disposto a se quebrantar, a se abrir um aos outros, nós vamos perecer. Nós vamos viver uma religião. Nós vamos morrer no meio do caminho. Então a comunhão, ela nos traz isso. Ela nos traz esse ânimo, esse renovo. Que quando eu estou mal, quando eu estou ruim, tem outro cara que vai estar bom. Tem o meu amigo que eu sei que vai estar beleza, que vai me ajudar. Mas às vezes a gente vai deixando as coisas tão pequenas tomar conta do nosso coração, e isso vai gerando uma bola de neve, isso vai crescendo dentro de nós, que muitas das vezes nós não conseguimos mais nem pedir ajuda. Muitas vezes o nosso coração está tão angustiado, está tão apertado, que nós não conseguimos abrir a boca nem para orar, nem para clamar a Deus nós conseguimos. Tamanha angústia, tamanha dor. E isso é muito difícil, é muito complicado, é muito difícil a gente dar esse start quando a bola já está grande. Mas existe o Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que habita no coração de cada um de nós. E Ele é capaz de fazer uma transformação. Ele é capaz de lembrar o nosso coração aquilo que traz esperança, quando a gente estiver na angústia. E aí eu posso dar um exemplo de algo que eu vivo, que eu já vivi, que é bênção.
Às vezes que eu estou desanimado, que eu estou triste assim, que eu não quero fazer nada. Aí a gente marca a reunião do conselho, a gente vem para cá. E aí os meninos começam a ter um monte de ideia, começam a ter um monte de coisa para falar, de testemunho, de luta e de coisas que Deus fez às vezes na semana e de ideias. E aí eu fico olhando para aquilo e eu falo, meu Deus, quem que está errado aqui? Qual o coração que está mais longe de Deus aqui? É o deles que está planejando coisas? É o deles que estão planejando viver o reino de Deus intensamente? Ou é o meu que está apático, que está sem ânimo, que está querendo sair fora, que não está querendo fazer nada? Então a comunhão, mais do que um programa que a gente pode fazer juntos, sair para comer, de se divertir, de se dançar, isso tudo é bênção. Mas quando a comunhão ela passa a ser só isso na nossa vida, isso passa a ser um clube que a gente está vivendo. Mas quando a gente entende que vai além disso, que vai no ponto em que eu sei que eu posso contar com meu irmão quando eu estiver mal, eu sei que ele pode falar um monte de verdade para mim, que eu não vou me ofender com ele, então eu entendi. Então destravou na minha mente aquilo que é a igreja. Então eu entendi o que é de fato viver o reino de Deus. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós não vamos conseguir ser os salvadores da pátria, do evangelho e nem de nós mesmos. E aí eu queria te convidar a abrir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. No final também. Agora são alguns conselhos, são algumas palavras para que a gente possa se lembrar e para que a gente possa viver de fato esse evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora abre lá em Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 8. Eu queria chamar os meninos do louvor aí para já subir aqui para a gente encerrar. Efésios capítulo 5, versículo 8. Ele vai falar assim, ó. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça.
mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso é ser igreja, meu irmão. Isso é viver uma vida completamente dedicada a Ele. Então, às vezes, nós estamos sofrendo sozinhos, porque nós queremos. Nós estamos morrendo isolados porque nós queremos. E nós não abrimos o nosso coração e a nossa boca para buscar ajuda. Tem uma frase que eu vi aí na internet, eu não consegui achar quem falou, mas ela fala assim: a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. Então aqui estão reunidos aqueles que entenderam que são pecadores, que precisam desesperadamente ser transformados por Deus. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então por isso que tem os pequenos grupos, por isso que nós abrimos mais cultos aí durante a semana. Mas isso tem que ser muito além disso. Que durante a semana você possa buscar a Deus na sua casa, no seu trabalho. Que durante a semana você possa viver isso de maneira plena. Porque só de domingo a domingo nós não vamos conseguir, se o nosso entendimento ele não for transformado. Porque quando a gente passar por alguma determinada situação, alguma determinada dificuldade, nós não vamos saber como lidar. E aí a gente vai procurar um monte de outras válvulas de escape. E a gente vai se esquecer para o principal, que é se voltar para essa palavra. Eu posso dar meu exemplo. O skate para mim ele é algo muito bom, porque eu consigo liberar muita tensão, muita coisa que às vezes eu acumulo aí. Isso me traz alegria, isso me traz um prazer. Mas eu não posso deixar com que ele seja a válvula de escape para os meus problemas. Porque eu falar para você, tem dia que eu vou andar que eu só passo raiva. Eu saio de lá pior do que eu já estava. Eu falo, não, vou parar de andar com esse trem, velho. Eu vou largar isso. E aí, se eu não me voltar para a palavra de Deus, se eu não voltar o meu coração para aquilo que realmente traz esperança e aquilo que realmente vai me animar, eu não vou conseguir me levantar. Então, muitos estão cansados do trabalho, muitos estão cansados da vida, da família, dos estudos. Eu vou te falar, meu irmão, vai só piorar. Mas a grande pergunta é: aonde nós estamos nos refugiando? Porque a palavra fala: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam, eles voam como águias e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor. Busque o Senhor, meu irmão. Busque a presença dEle. Busque olhar a igreja como esse hospital.